Ok. Boa noite. São que horas agora? 19 horas e 31 minutos. Hoje é sexta-feira, 3. Amanhã serão 4 de julho, certo? E lá nos Estados Unidos, essa data de amanhã, ela representa uma efeméride, são 250 anos, em que os Estados Unidos adquirem soberania como país, como república. Veja que até ali, até meado do século XVIII, 1775, 77, acho que é 77, certo? Em 75, o George Washington, estava ali, saracoteando, fazendo ali guerra de guerrilha contra os ingleses, reunindo ali, arregimentando soldados, milicianos de 13 colônias para enfrentar os ingleses, e chutarem a bunda dos ingleses, tá certo? E eles conseguiram. Agora veja que todos ali, eles eram anglo-saxões, tá certo? Os anglo-saxões que saíram no século XVI, corridos do Henrique VIII, certo? E chegaram ali e se organizaram, certo? E no século, eu falei no século XVI, 200 anos depois, 150 anos depois, havia 13 colônias, 13 cidades, certo? E havia uma insatisfação com a submissão ali daqueles descendentes de ingleses, ali na América, certo? Ali na América do Norte, tá certo? E então esses descendentes de anglo-saxões, como aconteceu aqui na América do Sul, havia os descendentes de espanhóis, os chamados crioulos. Simão Bolívar, por exemplo, foi um crioulo, certo? Um proprietário de fazenda, de terras, de muitas fazendas, plantador, tá certo? Outro dia eu queria me lembrar a propósito o nome que se dava às propriedades no sul dos Estados Unidos, e o nome era plantation, certo? Aqui a gente chamava de fazenda, certo? Mas lá nos Estados Unidos eram as plantations, os proprietários de imóveis rurais, tá certo? Designavam as suas propriedades de plantations, tá certo? O Simão Bolívar, por exemplo, então, foi um crioulo, era o nome que se dava aqui. E lá entre os estadunidenses ali, tá certo? Os descendentes de ingleses, não tinha assim uma denominação específica, não me ocorre nenhuma lembrança disso, tá certo? Mas o fato é que em meado do século XVIII, houve ali um movimento de insurgência, não sei se a gente pode falar em revolução, tá certo? E veja que àquela altura eles estavam ali antes da Revolução Burguesa, lá na França, por exemplo, tá certo? A Revolução Francesa se deu em 1789 e eles estavam ali em 1777. Tinha um cara chamado Thomas Jefferson que se metia nisso aí também, tá certo? Mas o George Washington foi o cara que pegou em arma, foi pra porrada, tá certo? E criou, ali aquela confusão tremenda, tá certo? E estadunidenses morreram, ingleses morreram, rapaz, tudo por causa de terra, rapaz, tudo por causa da colônia, rapaz, de metrópole e colônia, os colonos ali, saíram pra porrada e morreram um bocado, rapaz, eu não entendo essa coisa da matança. Pensava eu há pouco, numa outra ocasião, que a guerra, de certa forma, é o que fornece, a força que cria, que impulsiona o ser humano a produzir ciência, a produzir tecnologias, tá certo? Até as tecnologias que nós temos, inclusive as tecnologias recentes, as tecnologias de satélite, as tecnologias digitais, tá certo? São desenvolvimentos de laboratórios, tá certo? E desenvolvimentos de teorias científicas, de teorias baseadas em conhecimentos práticos, que são testados e que vão promovendo, as tecnologias de um modo geral. A guerra, portanto, é a fonte, criada, que move o ser humano na superfície planetária, tá certo? Não tem pra onde correr, rapaz,
E essa guerra que houve lá entre ingleses e colonos estadunidenses comprova isso, tá certo? Quantas armas de guerra não foram testadas ali, fuzis, sabe? Fuzis, pistolas, sabe? E outras canhões, sabe? E outras armas aí, baionetas, não sei mais o que, tudo pra, sabe? Liquidar o corpo, rapaz, liquidar o corpo, sabe? Do inimigo, rapaz, vê se pode uma porra dessa. E liquidando o inimigo, o corpo do inimigo, você garante a vitória, tá certo? E para isso você faz o quê? Você usa armas. Os animais, eles estacionaram, tá certo? Um leão, tá certo? Estacionou nas suas garras e nos seus dentões, tá certo? E na sua força bruta e ficou por ali, tá certo? Os gorilões, a mesma coisa, os primos primatas nossos aí, tá certo? Os gorilas ali, não sei, em Gana, não sei lá, não sei onde é que tem gorila ali, sabe? No Congo, eu não sei onde é que tem gorila ali na África, sabe? Os bichões, uns bichos feios, rapaz, cabeludos, peludos, sabe? De pernas curtas e braços longos. Eles não vivem mais em árvores, eles vivem no chão, tá certo? E saem pra porrada com leopardos, com serpentes, sabe? E ali, sabe, com leões e quem mais aparecer, tá certo? Ali na área. Eu tô falando dos gigantes primatas ali, sabe? Porra, bicho. E o que eles têm, o que é? No caso deles ali, eles não têm garras, tá certo? As mãos não têm garras, tá certo? Mas eles têm os dentões e têm a força bruta, tá certo? Se eles abraçam um leão ali com jeito, sabe? Eles estrangulam, bicho, não tem jeito. Certo? E os humanos não, tá certo? Não tendo dentões, tá certo? Não tendo rabo, inclusive, certo? E não tendo garras, tá certo? O que restou para eles foi a inteligência, sabe? Desenvolver armas, sabe? Armas para eliminar a aproximação do corpo dele, tá certo? Armas que depois começaram a disparar, a disparar pequenos bólidos, sabe? As balas, tá certo? Armas que depois começaram a disparar os grandes bólidos, sabe? As armas dos canhões, tá certo? E hoje nós temos os mísseis, rapaz, sabe? As bombas atômicas, tá certo? E a tecnologia de ponta que a gente vive hoje, sabe, a tecnologia a tecnologia dos satélites, das tecnologias de inteligência artificial de um modo geral. Quando a gente fala em inteligência artificial, rapaz, tem aí a gente coliga logo aí com dispositivos, tá certo? Mas veja que a partir do momento, sabe, que você criou um arco em flecha ali, tá certo? Você estava exercitando ali a tua inteligência, rapaz. E aquele troço ali que resultou, tá certo, ali do produto da tua inteligência, tá certo? É um produto de inteligência artificial, com inteligência artificial. Essa história de arremessar uma seta a alguns metros de distância, tá certo, e evitar o contato, não deixa de ser um ato de inteligência, tá certo? E um ato de inteligência artificial, ela contém a inteligência artificial. O algoritmo vai na mesma linha, guardadas as proporções, tá certo? Rapaz, é o seguinte, eu estou assistindo aqui aí a Copa do Mundo, tá certo? E fiquei aí, sabe, não tendo alternativas, sabe? Estou assistindo o jogo da Argentina e de Cabo Verde, tá certo? Cabo Verde é um time de ilha, tá certo? E um time de uma pequena ilha, não sei, acho que tem 1 milhão de habitantes em Cabo Verde, acho que nem tem, tá certo? Aí eu vejo esses caras aí com esse otário aí olhando para mim, gritando, sabe, falando da Argentina, falando do Messi. Eu não vejo graça nenhuma nisso, tá certo? Eu não vejo graça nenhuma nessa competição, tá certo? Se tivesse aí, sabe, que estraçalhar corpos aí, tá certo? Essa bola redonda que circula aí, ela não mata ninguém, tá certo? E ainda bem, tá certo? Senão os cabo-verdianos, sabe, já estariam todos caídos no chão sangrando, tá certo? O Messi acabou de fazer um gol, uma covardia, não sei. E agora veja o que é que nós temos aí. Temos 11 contra 11, 10 contra 10, tá certo? E deixam o Messi solto, rapaz, sabe? Tem que marcar o Messi de perto, não pode, tem que tirar o espaço do Messi. Tá certo? Tá aqui, olha, ele tá aqui na direita, olha. Não anda, sabe? Quer dizer, ele anda, tá certo? Ele não corre, tá certo? Lá vai, os caras vão penetrando, tá certo? Conseguiram tirar, tá certo? O Messi avançou, o Messi acabou de roubar uma bola, tá certo? Aí ele vai fazer a jogada dele, aí ele vai aprofundando. Lá vai ele correndo pra dentro da grande área, tá certo? Esperando ali pra dar o bote, ó. Já tá colocado ali, tá certo? O Messi, rapaz, tô falando do Messi, tá ali ele, ó. Tá certo? Numa dessas aí, cadê? Não tem um cara que marque de perto, sabe, o movimento dele, sabe, pra tirar o espaço. Lá tá, ele tá se distanciando, tá certo? Aí não dá, bicho, sabe? Não sei se eu estou inovando, se eu estou pensando diferente, eu não sei se tem um marcador, sabe? Não sei como é que é isso aí, ó. Lá vai, a bola vai já cair no pé do Messi, quer ver? Eu tô aqui, ó, o Messi, ó, acabou de pegar a bola o Messi, ó. Acabou, certo?
Ô, bicho, aí não dá, tá certo? Aí veja, os argentinos, a maior parte dos jogadores, mas eu acho que não é por aí que a coisa vai, mas a maior parte dos jogadores treinam em outros clubes aí, sabe, possantes. Tem argentinos que vêm jogar, inclusive, aqui no Brasil, tá certo? Eu não sei. Agora veja, a prática de futebol, um clube de futebol, ele se mantém com recursos tecnológicos, digo, com recursos financeiros, rapaz, sabe? Não tem para onde correr. Eu tenho meu time aqui de alienação regional, o Paysandu Esporte Clube, aqui, um clube que surge aqui no norte do Brasil, tá certo? No estado do Pará, na cidade de Belém, mas é um clube de perifa, rapaz, sabe? Não vai desenvolver. Ao passo que os times que surgem ali no Rio de Janeiro e em São Paulo, no Rio de Janeiro principalmente, por exemplo, tá certo? São times que os 5 maiores, sabe, do Brasil estão ali dentro, sabe, do Rio de Janeiro, tirando ali, sabe, São Paulo, tirando Palmeiras, tirando Santos, tirando Corinthians, sabe? Mas assim, e veja, o que move esse pessoal, sabe, o que move essas organizações aí é o dinheiro, rapaz, sabe, isso, é o capital, tá certo, que move essas coisas assim. De modo que eu vejo, sabe, eu tô assistindo esse jogo aqui, vendo 10 cabo-verdianos correndo contra ali, sabe, a bola, sabe, nos pés dos argentinos, tá certo? E eu vejo assim como sendo uma coisa desigual, tá certo? Uma coisa desigual, sabe? Não sei, não me anima, tá certo? E o pior disso é ver ali, sabe? Argentinos, torcedores que vieram de longe, rapaz. Porque eu acho que a maior parte desse pessoal aí que está nesse estádio aí, por exemplo, eles estão, sabe? Vieram de longe torcer, tá certo? Vieram da Argentina e de outros lugares do mundo, da Europa talvez, tá certo? Não creio que toda essa massa aí de 70, 80 mil torcedores aí, a maioria, vamos colocar 50 mil, vieram, sabe, vieram da Argentina, não acredito. Olha o gol do Messi aí, ó, tá vendo aí? Olha o gol do Messi. Sozinho, pegou a bola sozinho, tá certo? O vozinho, rapaz, ao invés de voar em cima do pé do cara, tá certo? Devia ter voado, rapaz, com mais força, tá certo? E abafado ali, tá certo? Mas ele foi e não foi, tá certo? Pô, bicho, aí não dá. Aí o Scaloni, o técnico. O técnico da Argentina é Lionel também, tá certo? Tem o Lionel Messi, olha aí ele, tá certo? E o Scaloni é Lionel também. Rapaz, o caso é o seguinte, eu não fiz vídeo de ontem para hoje, tá certo? Tô cansado, tá certo? E coisas acontecem. Tô abrindo aqui um smartphone, tá certo? Coisas acontecem, coisas emocionais acontecem, sabe? E enfraquece a moral, tá certo? Eu tava sem vontade nenhuma para fazer esse vídeo, tá certo? Eu tô aqui olhando o meu smart e tô voltando aqui, sabe, os jogos já feitos. Eu fui buscar muito atrás. Eu vou ver aqui os jogos da segunda rodada, tá certo? Onde eu tenho aqui África do Sul e Canadá. África do Sul, o time de africanos foi derrotado pelo Canadá, tá certo? Tem o Brasil e Japão. O Brasil surpreendeu os japoneses aí. Os japoneses de repente achavam que podiam emendar os bigodes contra os brasileiros, tá certo? E o Brasil ganhou de 2-1. Tem aqui a primeira potência de futebol mandada para casa, a Alemanha, derrotada pelos paraguaios, tá certo? Tenho aqui os Países Baixos, a Holanda também, que seria aí um candidato forte, sabe, com possibilidade de concorrer ao título, também foi chutado, tá certo? E daí o que foi ali a Holanda, tá certo? Perdeu nos pênaltis. Tem aqui a Costa do Marfim e a Noruega, tá certo? Os noruegueses ganharam de prima, fizeram 2 gols, só que a Costa do Marfim saiu primeiro e depois os caras deram moleza pro Haaland, certo? Pô, bicho. Tem a França aqui, que é aí, sabe, a candidata forte para. Eu tô com 13 minutos de vídeo, já posso terminar esse vídeo, tá certo? Tem a França e a Suécia, rapaz, sabe? 2 países europeus aí, tá certo? 2 países imperialistas, tá certo? E a França principalmente, sabe? E ela não teve dó nem piedade da Suécia, meio 3-0, tá certo? Tem ali o México e o Equador, tá certo? O México, que é o time de futebol de uma das sedes, certo? São 3 as sedes. Ia saindo um gol parecido de novo ali. Não sei se era o Messi que estava na bola, novamente. Não, não era o Messi, não. Mas veja que o México, tem o México, Estados Unidos e Canadá, tá certo? E ele pegou o Equador ali, sabe, meteu porrada, tá certo? Eu tinha umas restrições a fazer ao Equador. O Equador é governado por um filho da puta de extrema direita chamado Noboa, tá certo? Mas assim, os equatorianos que se virem, rapaz, porque esses caras, sabe? Que se virem, rapaz. Como é que vão voltar num cara chamado Noboa, rapaz? Vão se fuder. Daí tem aqui a Inglaterra e a República Democrática do Congo, tá certo? Deram moleza também pro Harry,
pro Harry Potter, não é Harry Potter, rapaz, que Harry Potter? É o Harry o que, rapaz? É o Harry Foguete, como é que chama? Harry Kane, tá certo? E o Harry mandou ver, rapaz, fez 2 gols, sabe? A República Democrática do Congo saiu também, sabe? Fazendo logo o primeiro gol. Mas depois deram moleza pro Kane, rapaz, sabe? O cara altão ali, sabe? Deu uma cabeçada e depois fez um outro gol dominando a bola. Vão se foder. E ali tem a Bélgica e Senegal, foi outra presepada, rapaz. Os senegaleses saem na frente, fazem 2-0, tá certo? E depois vão que vão, rapaz, sabe? E os porra dos belgas ali, do Leopoldo, rapaz, sabe? Eu fiz 2 vídeos aí lembrando do Leopoldo, da malvadeza, rapaz, de um rei, sabe, que viveu no século XIX ali, sabe, e foi rei ali, um dinástico ali, sabe, na Bélgica, que ocupou ali o Congo belga, tá certo? O Congo belga, que não é o território da República do Congo, tá certo? Na verdade, o Congo era uma porra só, certo? Eu acho. E depois se dividiu, tá certo? E ali apareceu Lumumba, o Patrício Lumumba, e ali um africano, sabe? De que fez luta anticolonialista, como George Washington fez luta anticolonialista também nos Estados Unidos, fez guerra de guerrilha, tá certo? Só que os caras, rapaz, assassinaram, rapaz, sabe? Porra, assassinaram. Deixa eu voltar aqui, que eu toquei com o dedo aqui. Assassinaram o Lumumba, rapaz, ver se pode uma porra dessa. Porra, bicho. Aí para hoje, veja, nós estamos aqui com a Argentina e Cabo Verde, 1-0, tá certo? Mais tarde, às 22h30, vão jogar Colômbia e Gana. Ontem eu quis assistir, rapaz, um jogo. Que jogo foi aquele que eu assisti, rapaz? Porra, me arrependi, tá certo? Que eu acordei baleado hoje, sabe? Porra, bicho. Mas tem um jogo marcado hoje para as 22h30, tá certo? Aí já para amanhã sábado, vai ter o jogo do Canadá com o Marrocos, tá certo? Então, vai ser um jogo foda, tá certo? Quem mais joga amanhã? Quem mais joga amanhã? O celular tá abrindo aqui. Mas eu paro por aqui, tá certo? Eu vou ficando por aqui, tá certo? E veja que eu estou assistindo aí o Cabo Verde jogar, sabe? Mas eu não aposto, tá certo? Os argentinos dominam a técnica, sabe? A técnica do futebol, sabe? O controle de bola. Eu não vou falar do controle tático, tá certo? Mas eu penso mais nas habilidades dos jogadores, sabe? Que tem aí, sabe, a Copa, esse campeonato, Copa de Futebol, sabe, mundial, ela vem desde o século XX, desde 30, tá certo? A primeira Copa foi em 1930, e os argentinos vêm, sabe, praticando, sabe, essa disputa aí, e além do que eles têm um campeonato forte na própria Argentina, e muitos dos jogadores aí, sabe, tem aí, sabe, são jogadores que vivem na Europa, sabe, nesses grandes centros aí, onde podem praticar o futebol. Acabou o primeiro tempo, tá certo, 1-0. Eu achei pouco, tá certo. O Messi tá brigando ali com o cara ali, tá certo. Ele tá levando a sério isso aí. Égua do cara, tá certo. Eu fico por aqui então, rapaz, sabe? Pô, bicho. Acabou com o falador, não sei se eu faço outro mais tarde, eu acho que não. Faço esse vídeo agora só para marcar a presença aí, para colocar a fala em dia, tá certo? Eu tava meio jururu, tá certo? Veja que no mundo, sabe, no mundo aí, eu trouxe uma efeméride para hoje, que é a lembrança de que amanhã ali, sabe, os estadunidenses fizeram uma guerra, sabe, uma guerra contra a metrópole, uma guerra anticolonial, tá certo? E nesse meio tempo, logo em seguida depois, vem um tal de James Monroe, tá certo? Que adota uma política para impedir que a colonização se repetisse no território deles, sabe? E em territórios ao redor, tá certo? Só que esse porra, rapaz, sabe? Ele mesmo, sabe? Ele não tinha como garantir, rapaz, sabe? Veja que o Trump faz hoje, aí, sabe, de que falando da nova política de segurança, como se fosse buscando ali, sabe, o que tinha pensado o Moro. Não é verdade isso, rapaz. Esses caras estão aqui, eles vêm aqui para cima da gente, tá certo? Vão atrás das riquezas, rapaz, como sempre aí, sabe, as grandes nações andaram atrás das riquezas do mundo, tá certo? Adam Smith escreveu a origem da riqueza das nações, tá certo? E eu fiquei de fazer ali, eu vinha lendo ali, sabe, mas aí o YouTube não deixou eu avançar, tá certo? O algoritmo não deixou eu avançar na leitura.
Mas eu queria ter lido ali A Origem da Riqueza das Nações, porque o que está acontecendo hoje, rapaz, aqui no Brasil é isso. Há um porradal tremendo, tá certo? O Lula não vem encontrando resistência com o candidato da extrema-direita, que é forte, o candidato que é o filho do Bolsonaro, tá certo? Mas veja que o Trump está, sabe, descaradamente demonstrando que vai intervir no Brasil, tá certo? Vai intervir no Brasil, rapaz, sabe? Usar o poder bélico, o poder das armas e o poder tecnológico, rapaz, o poder das big tech, sabe? Veja que eu falei outro dia de uma empresa, sabe, chamada Palantir, que é uma empresa de governo, é uma empresa estatal, rapaz, dos Estados Unidos. Ela começou sendo financiada pela CIA, tá certo? Mas eu creio que ela seja uma empresa estatal, tá certo? A Palantir, tá certo? E ela atua favorecendo os interesses, os interesses do governo estadunidense, tá certo? Fico por aqui, tá certo? Eu não posso colocar um nome, eu vou ver que nome eu vou chamar para esse vídeo, rapaz, sabe? Eu estou fazendo aqui essa gravação, tá certo? Usando um microfone que já foi de lapela, quebrou, sabe, aqui o suporte que prendia o microfone na lapela. Eu estou usando aqui ele nas minhas próprias mãos, não sei se vai prestar gravação, tá certo? Sou rapaz Ernesto, rapaz caboclo falador, caboclo de Altamira, rapaz nascido em Altamira, com DNA do Tapajós, rapaz, e do Nordeste. Vê se pode uma porra dessa. E aqui, rapaz, falando. Porque veja, falar, tá certo? É o que nos permite, é o que nos socorre fazer, tá certo? Boa noite, rapaz, boa noite. Ok.